Graça e paz, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, que está nos vendo e acompanhando este momento devocional. Eu sou o seminarista Paulo Falcanieri, e eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, que é a Palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Colossos, ou a Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, do versículo de número 2 ao versículo de número 6, é o texto que nós vamos meditar e vamos refletir neste momento. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2 ao versículo de número 6, diz assim a palavra do nosso Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja também agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Obrigado porque ela toda fala ao todo de nossa vida, ao todo de nosso ser. Obrigado porque somos instruídos, exortados por ela. E obrigado porque temos a oportunidade, mais uma vez, de nos debruçarmos na sua palavra, de refletirmos na sua palavra e de buscarmos esperança que vem do céu através da sua palavra. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, agradecido e agradecendo, clamando que o Senhor fale conosco, por intermédio do teu Santo Espírito, ou por intermédio dele, que nos consola e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No nome de Cristo Jesus, nosso Redentor, teu Filho, é que oramos. Amém. Meus irmãos, nesses dias de quarentena e avançando esse momento de isolamento social, muitas vezes nós podemos ficar impacientes, ansiosos, doido para esse troço passar logo, doido para acabar logo essa quarentena. Não é algo incomum nós estarmos assim ansiosos. Eu mesmo, esses dias, já estava doido para acabar logo todo este momento e voltar à minha vida normal. Algumas vezes, essa inquietação e essa ansiedade nos é demonstrada pela falta do que fazer nos momentos livres. Aqui em Morungaba, nós temos feito devocionais, temos refletido, temos trabalhado bastante para o avanço do Evangelho, temos, à medida do possível, tentado cuidar dos irmãos que estão sob o nosso cuidado e que estão na nossa comunidade de fé e se reúnem aqui na cidade de Morungaba. O seminário, as coisas continuam acontecendo e correndo, mas muitas vezes, quando estamos no nosso tempo livre, aparentemente falta o que fazer e isso às vezes nos dá um pouco de impaciência. Eu cheguei à conclusão nesse tempo de quarentena que muito do que eu gosto de fazer e muito do que eu gosto de fazer com a minha família como lazer e como passatempo é feito fora de casa. E cheguei à conclusão também de que muito tempo na televisão, muito tempo no celular, eu cheguei à conclusão de forma mais profunda, não faz bem para o nosso coração, não faz bem para a nossa mente. Refletindo nessas coisas, e depois de ouvir uma mensagem que veio de fato do Senhor Deus, de encontro não só ao meu coração e da minha família, mas também ao coração de vários outros irmãos que compartilharam comigo, da mensagem que foi pregada pelo nosso pastor no domingo à noite, que está no canal do nosso YouTube, é só você dar uma olhadinha aí abaixo, eu vou deixar como vídeo recomendado no final deste devocional, em Filipenses 2, sobre o viver para Cristo e morrer como lucro, como ganho, ou a vida e a morte a partir de uma perspectiva cristã.
E nós vimos, irmãos, que muitas vezes nós negligenciamos sim, uma vida devota, uma vida entregue, uma vida de consagração ao nosso Deus. Pensando nessas coisas, ainda refletindo nessa palavra de domingo, nessa mensagem de domingo, o texto de Paulo que nós lemos salta aos nossos olhos. Se muitas vezes parece que não temos o que fazer, ou se muitas vezes parece que não temos o que orar, do porquê pedir, vai aqui alguns motivos pelos quais você deve pedir e algumas coisas pelas quais você deveria ocupar um pouco mais do seu tempo, algumas coisas das quais eu deveria orar um pouco mais e eu deveria ocupar um pouco mais do meu tempo, coisas das quais nós deveríamos nos dedicar com um pouco mais de afinco e um pouco mais de cuidado. O texto começa dizendo: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo de fazer. O texto possui alguns verbos, alguns imperativos, algumas ordens, alguns chamados, algumas exortações a retornarmos ou a fazermos coisas que às vezes são esquecidas. E o primeiro é um retorno à oração. O primeiro é um retorno à súplica, ao perseverar na oração, a vigiar e orar. Quando Paulo, nesses dois mandamentos, que são basicamente um só, divididos em dois momentos, diz aos irmãos em Colossenses, aos irmãos em Colossos, a igreja que se reunia na cidade de Colossos, que eles deveriam perseverar na oração. Mas como eles deveriam perseverar? Como eles deveriam continuar? Como eles deveriam se manter na oração? Vigiando com ações de graças. Meus irmãos, o perseverar, a perseverança é uma atitude constante que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao desânimo, mesmo em meio às vezes à falta de vontade, continua fazendo. Perseverai na oração. Como? Vigiando como um sentinela ou como um guarda que olha de cima da torre procurando por ameaças, ou como um guarda que olha de cima da torre atento para aquilo que está à sua volta com ações de graças. Porque, meus irmãos, se como vigias estivermos atentos às coisas que acontecem, às coisas que estão à nossa volta, nós certamente teremos muito do que agradecer. Certamente teremos inúmeros motivos de ações de graças. Mas ao mesmo tempo que perseveramos na oração, vigiando com ações de graças, agradecendo a Deus, entoando cânticos e orações de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, nós também devemos suplicar por aqueles que têm levado a palavra de Deus, o mistério de Cristo, pelo qual Paulo estava algemado e pelo qual muitos estão algemados e sofrem nos dias de hoje. Mas será que nós devemos orar apenas pelos pastores, missionários e obreiros que estão na linha de frente do avanço missionário da igreja? Não. Nós devemos também, meus irmãos e minhas irmãs, orar por nós mesmos e por toda a igreja de Cristo, que são também missionários e anunciam o reino de Deus até que Ele volte. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, pela igreja de Deus. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, pelos missionários, pelos evangelistas, pelos seminaristas que estão no fronte de batalha. A fim de que todos nós, enquanto igreja, a fim de que todos nós, enquanto missionários, a fim de que todos nós, enquanto embaixadores de Cristo, falemos do mistério dele. Falemos do mistério que é a união de Cristo com a sua igreja. Falemos acerca do mistério que é Deus santo, justo e bom, por intermédio do sacrifício do seu Filho, justificar pecadores como eu, como você e como nós, que nos reunimos em torno da palavra de Deus. A fim de que nós anunciemos
essa palavra, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de que esse mistério seja anunciado, a fim de que esse mistério seja falado, a fim de que esse mistério seja proclamado. Meus irmãos, neste tempo, se lhe falta o que orar, te dou um grande motivo. O nosso Senhor Jesus já tinha nos dado esse motivo quando Ele pede que nós oremos pelo avanço do Seu reino. Venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é um mandamento da oração para o avanço da igreja, para o avanço do reino de Deus na terra. Ore também para que todos nós manifeste esse mistério como nós devemos fazer. Meus irmãos, se nesses dias lhe falta o que orar, ore para que Cristo seja anunciado e para que nesse momento de crise não seja um momento de portas fechadas, pelo contrário, seja um momento de oportunidade para que o Evangelho de Deus avance. Meus irmãos, quantas pessoas estão desamparadas, quantas pessoas estão necessitando de consolo, quantas pessoas estão necessitando de uma esperança que vem do céu nos dias de hoje, quantas pessoas muitas vezes que não têm seus familiares próximos e que moram sozinhas ou que não conhecem ao Senhor Deus e carecem de uma esperança verdadeira, perene e duradoura e que só poderiam achar e só podem achar essa esperança no Evangelho de Jesus Cristo. Nós não conhecemos e não estão ao nosso redor para que recebam essa mensagem de paz. Não confie, não entregue a proclamação do Evangelho de Deus apenas àqueles que estão à frente da igreja dele. Mas lembre-se que o mandamento de ir e anunciar o reino de Deus e anunciar o Evangelho de Deus é dado a todos os cristãos. Mas enquanto você está isolado, enquanto você não pode fazer isso presencialmente, use as ferramentas que o Senhor Deus tem te dado e tem nos dado, orando para que a igreja de Deus seja criativa, para que a igreja de Deus ouça e perceba as oportunidades e as portas abertas para que a mensagem de Deus avance e para que o reino de Deus avance. Perseverem na oração. Nesses dias de isolamento, orem ao Senhor Deus. Mas também portem-se com sabedoria com os que são de fora e aproveitem as oportunidades. Que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nesses dias em que muitas vezes a nossa fé é questionada, em que pessoas pedem pela razão da nossa fé, sejam sábios. Evitem entrar em contendas desnecessárias nas redes sociais. Portem com sabedoria, aproveitando as oportunidades de anunciar que Cristo morreu e ressuscitou para que eu, você e qualquer outro que venha crer no Senhor Jesus seja salvo. E que a vossa palavra seja sempre agradável, boa, temperada com sal, palatável, que seja como um belo e refinado prato, que desça suave, para que vocês saibam responder a cada um sobre por que nesses dias precisamos e temos esperança perene, final e gloriosa em Cristo Jesus. Não desperdice a quarentena, não desperdice o isolamento, não desperdice essa pandemia, pelo contrário, olhe as oportunidades. Não olhe apenas as oportunidades financeiras, econômicas, mas principalmente as oportunidades de proclamação e avanço do Evangelho, mas principalmente uma oportunidade que o Senhor Deus tem nos dado e provavelmente e até uma oportunidade e uma exortação do próprio Deus para que eu e você perseveremos na oração, supliquemos pelo avanço do reino e trabalhemos pelo avanço do reino. Ore por aqueles que estão na frente, nas trincheiras pelo avanço do reino. Ore por oportunidades para avançar ou para anunciar o reino de Deus. E avance, e proclame, e viva para Cristo.
e considere o morrer como lucro. Nesse momento em que eu e você estamos reclusos dentro de nossa casa, usemos dos meios que Deus tem nos dado para que o avanço do Evangelho não cesse. Pelo contrário, para que ele avance de forma mais abundante. Porque, meus irmãos, a igreja nunca se abateu diante das crises. E a igreja do Senhor Jesus Cristo cresce quando o seu povo está sofrendo, quando o seu povo está no meio do sofrimento. Ela cresce e ela continua crescendo. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que é o único que pode responder de forma agradável e pode dar paz ao coração. Agradável não aos nossos ouvidos, agradável não conforme nós queremos e conforme nós esperamos, mas agradável de forma plena, verdadeira e que não tem fim. Ao contrário dos prazeres deste mundo, ao contrário dos entretenimentos deste mundo, ao contrário das coisas que nós podemos fazer, ao contrário das inúmeras oportunidades e das inúmeras coisas que nós podemos lutar, batalhar e pensar. A esperança que Deus dá, a esperança que Cristo nos dá, é a única que é perene. Portanto, nesses dias de isolamento, se entregue às disciplinas espirituais, se entregue à leitura da palavra, persevere na oração, persevere na súplica pelo avanço do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe.